Não, você não tá triste só hoje, essas coisas que estão acontecendo com você não começou de agora. Às vezes você passa por coisas, às vezes pessoas se afastam de você e você se pergunta, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Será que Deus não tá ouvindo minha oração? E Deus, ele trouxe a resposta para você hoje. Eu senti muito, sabe, uma coisa muito forte dentro de mim que eu precisava falar do Salmo 88. Eu precisava porque tem gente precisando, tem gente que tá orando, tem gente que tá angustiado, tem gente que já tá triste há meses e não sabe o que fazer, mas Deus, ele tem a solução para você. Ele tem ouvido tudo que você tem passado e ele quer trazer a resposta para você hoje. Eu vou ler um versículo da Bíblia aqui. Eu vou ler o capítulo 88 dos Salmos de Davi, no verso 1, 2, 3, 4 e por último o 18. Foi essa palavra que Deus revelou, tá bom? Ó, no primeiro verso fala assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e da minha vida se aproxima a sepultura. Estou contado com aqueles que descem do abismo. Estou como homens sem forças. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que você tem orado, você tem feito de tudo, você está com a sua alma angustiada, você acorda desanimado, mas Deus, ele está falando hoje que ele escutou tudo que você orou. Sabe o que diferencia de uma pessoa que passa luta, de uma pessoa que passa por situações, uma pessoa que vence essa situação, de uma pessoa que fica a vida inteira passando por isso? O que diferencia dessas duas pessoas, uma para outra, é que uma é consistente na oração e a outra desiste. A outra, a primeira oração que ela faz, quando vê que Deus não responde, ela para de orar. Ela só ora para Deus quando Deus dá uma resposta, mas silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes você fica orando, você fica clamando, fala, meu Deus, Deus não está me escutando, Deus está te escutando tudo. Só que tudo tem um tempo para ele responder. Às vezes o que você está passando, ele está te moldando, ele está fazendo essas pessoas se afastarem de você, para você saber que essas pessoas não são nada. Essas pessoas são tudo quando você está passando por uma situação boa, quando você está bem, está todo mundo do seu lado. Mas quando tudo começa a despencar, seja a sua vida financeira, seja seu emocional, tudo. Principalmente a vida financeira. Hoje em dia é assim. Pessoas são interesseiras, você vale o que tem. Se você está passando por uma situação, se você perdeu seu esposo, se você perdeu sua mulher, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é se afastar de você. Vixe, aquele ali vai começar a pedir dinheiro. Não, vou me afastar dessa pessoa e assim é. As pessoas são interesseiras, você vale o que tem. As pessoas não estão aí se você está bem. Elas querem que você esteja bem, mas nunca melhor do que elas. Quando você começa a passar por uma situação, às vezes uma pessoa se afastou de você e você perguntou, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É Deus te mostrando. É Deus te mostrando que essa pessoa não é verdadeira com você. Que essa pessoa só estava com você quando você estava bem. Quando estava tudo estruturado na sua vida para você saber. Todo mundo tem uma fase da vida que passa por isso. Passa por luta, passa por provações e todo mundo se afasta. Não fica um. Não fica um. Seja um familiar, seja algo, não fica um. Todo mundo passa por esse tipo de situação na vida. Por que Deus faz a gente passar por isso? Para ele mostrar pra gente que só ele é com nós. Não tem parente, não tem familiar, não tem amigo, não tem pastor, não tem nada. Só tem Jesus, é você e Jesus. Tem processos da nossa vida que Deus precisa fazer a gente passar por isso. E você está passando por isso hoje porque Deus, ele falou na minha mente de uma forma tão grande. Ele falou, fala de Salmo 88. E eu fui escrevendo, Deus foi estabelecendo meus pensamentos. Tem até um roteiro aqui, mas ele coloca tanta palavra na minha boca que não dá nem para mim ler o roteiro. Eu anotei aqui algumas coisas, sabe? Eu vou entrar um momento mais profundo aqui nesse vídeo. Se isso tá tocando no seu coração de verdade, se você tá sentindo que é o Espírito Santo que tá falando com você, deixa o like nesse vídeo, comenta
comenta alguma coisa, se isso está te ajudando, compartilhe para alguém da sua família, para algum amigo, para alguma pessoa que você sabe que está passando uma situação difícil, seja financeira, seja espiritual. Manda para essa pessoa que ela pode estar passando por um momento de angústia e você vai estar contribuindo com a palavra de Deus, compartilhando para aquele amigo, aquela amiga que você está precisando. Você vai ser um compartilhador de boas mensagens de Deus. Então faz isso para a gente entrar no momento mais profundo. Fez? Eu vou continuar aqui. Eu fiz algumas anotações que o Espírito Santo me mandou escrever para mim falar sobre esse vídeo, porque, sabe, ele, não sei, de alguma forma ele tocou no meu coração para mim falar para você sobre isso. Ó, fé é você orar sem resposta, independente da situação. Pessoas se afastam pelas suas situações. Ó, vou te mostrar aqui o verso que Deus revelou para me falar do Salmos 88. Ó, ele falou aqui no verso 18. Olha o que tá falando, hein? Desviaste para longe de mim, meus amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. O que tá falando disso aqui? Às vezes pessoas se afastam de você, coisas acontecem, você não sabe o porquê. Sabe por quê? Porque só Deus é com você. Só Deus é na sua vida. Não tem pessoa que fica do seu lado quando você está passando uma dificuldade, não fica um. Não tem pessoa, sabe, que te dá a mão. Porque essas pessoas são usadas por Deus. Às vezes vem pessoas te abençoar, mas às vezes é Deus usando elas para te abençoar. Às vezes Deus ele faz essas pessoas se afastarem da nossa vida para a gente entender que só Ele tem o poder, só Ele tem o amor verdadeiro, só Ele pode nos livrar, só Ele não nos abandona, independente do momento da sua vida, independente de quanto você tem na conta, independente de tudo que está acontecendo. Você pode estar no fundo do poço, Deus está lá. Se você está bem, se você está mal, se você está triste, se você está cansado, se você está feliz, qualquer situação da sua vida, Deus ele é com você, ele sempre te estende a mão. Você pode estar lá no fundo do poço, essas pessoas aqui podem ter se afastado de você, você pode estar passando por muitas coisas, situações, mas Deus vai lá e estende a mão para você. Eu estava meditando também em Jeremias, e ali falava do povo de Israel. Se vocês soubessem o quão desobedientes o povo de Judá foi. E Deus falou, quando eles foram desobedientes, eles não se arrependeram, sabe? É do fundo do coração. Eles só, fingiram, mas você não pode enganar Deus. Eles só fingiram um amor verdadeiro, mas Deus sabia da intenção do coração deles, assim como Ele sabe das pessoas que estão do seu lado, assim como Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor, a pessoa que é melhor deixar na sua vida, a pessoa que é melhor tirar. Então não questiona Deus. E Deus ele também tocou, sabe, num assunto para me falar para você, mantenha consistência na oração. Porque às vezes Deus ele testa a gente. Às vezes ele, sabe, não responde certas orações para ele ver se você vai continuar ou se você vai parar no meio do caminho, para ver se você é um servo fiel ou se você só é um servo que só busca a Deus por conta das bênçãos, por conta do que ele pode fazer, não do que ele é. E ele está falando para você hoje, não para de buscar, não para de pedir a minha misericórdia, não pare de buscar o clamor de Deus, não fica só esperando resposta, não. Não fica só esperando Deus mandar um raio. Tem gente que começa a orar, se Deus não mandar um raio do céu, se Deus não mandar um sinal, Deus me manda um sinal, sabe? Tem gente que é assim, se Deus não mandar um raio do céu, já era, a primeira oração já desiste, porque fala que Deus não respondeu. Deus precisa mandar um sinal claro. Deus precisa fazer um terremoto acontecer na terra para ela entender que é Deus falando com ela. Entendeu? Então é assim na nossa vida. Mantenha consistência na sua oração. E às vezes também nas suas orações você pediu para Deus te afastar de pessoas e assim ele fez. Essa foi a palavra de Deus para você hoje. Você que está passando por um momento de angústia, você que está triste, cansado, você que não aguenta mais o que você está vivendo, essa foi a palavra de Deus. Pega sua Bíblia, medita no Salmo 88, do verso 1 até o 4, e por último o verso 18, que Deus ele vai falar no seu coração, porque ele tocou que eu precisava falar dessa palavra. Então eu creio que Deus ele falou grandemente através dessa palavra, e que ele possa continuar falando no seu coração. Tá bom? Eu espero que
que Deus ele tenha te confortado, sabe? Eu espero que você não desista, eu espero que você não pare de orar, eu espero que independente da resposta, se Deus te der ou não, você continuar a sua oração, porque Deus, ele não nega a oração de uma pessoa justa e verdadeira. Uma pessoa que não fez igual Judá, não foi com o coração de Judá que, sabe, se chegou a Deus, se arrependeu de um coração, sabe, falso. Não se arrependeu 100%. Então, Deus, ele sabe da intenção do seu coração, até do que você pede na sua oração. Então, seja verdadeiro com Deus, que Deus, ele vai te responder na hora certa.